Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia de vestibular no ar com o aulão preparatório para a UVA 26.1. Bom, antes gostaria de saudar todas as escolas parceiras SFB e FB em todo o Brasil. Hoje traremos mais um dia repleto de conhecimento, esse vestibular que é tão rico em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Mas antes de darmos início, vamos chamar aquela nossa vinheta tradicional. Com vocês, a vinheta. Muito bem. Bom, e para aqueles que não conhecem a nossa escola, né? Então, vamos rodar agora um vídeo bem breve para que possamos conhecer um pouco da história do nosso Colégio Farias Brito, um colégio que completa 90 anos de excelência. Homenageamos Gabriel Garcia Marques por mostrar no livro 100 anos de solidão o passado sempre presente no futuro. Você, suas filhas e seus filhos merecem uma escola cujas lições em 90 anos de vida estarão sempre presentes no futuro. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. O máximo ontem, hoje e sempre. Pronto, agora sem mais delongas, recebemos hoje dois grandes mestres da educação, o nosso professor de gramática, José Augusto, e o nosso professor de biologia, Daniel Nobre. Boa noite, professores, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Bom, meu é um povo? prazer, né, estar aqui mais um ano de vestibular da UVA. Quero saudar todos os nossos alunos, os nossos pré-vestibulandos e a todas as nossas escolas parceiras e os alunos das escolas parceiras, para que a gente possa comentar um pouco sobre a prova de gramática, sobre a prova em si de português, e desejo a todo mundo desde já boa sorte, que a gente vai trazer aqui algumas questões para que a gente possa lograr esse no vestibular. Tudo bem, Daniel? Boa noite, Opa. Daniel. Boa noite, meu querido. E aqui a gente vai brincar um pouquinho com a biologia, né? Uma prova muito boa, onde ela traz muitas argumentações que a gente precisa trabalhar, onde ela trabalha principalmente a interpretação. Então tem que tomar cuidado com algumas, certo, atenuâncias que vêm nos textos, mas que a gente vai brincar um pouquinho aqui, bem legal, certo? Então, um prazer estar aqui com vocês, meu povo. Boa noite, Ulisses. Esqueci de falar Boa com você hoje. noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Com vocês, a palavra, professores. Vamos lá, vai começar aí com o professor Daniel, é isso? Vamos lá. Isso mesmo. Bora lá, brincadeira aqui agora. Bora para a primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: uma campanha publicitária veiculada recentemente é Tempo de Caju na Pele. Mostrou uma atriz famosa retirando um caju pendurado pela castanha de uma árvore que não era cajueiro, e sim uma amoreira. O cajueiro é originária da região nordeste do Brasil e está fortemente associada à cultura e à alimentação na região. A castanha e o suco de caju são os produtos mais conhecidos fora da região Nordeste, sendo exportados para outras regiões do Brasil, do mundo até. Marque a alternativa que aponta as partes do cajueiro das quais se produzem a castanha torrada e o caju, propriamente dito, respectivamente. E as alternativas, né? Ela diz assim: letra A, semente e fruto. Letra B, fruto e pseudofruto. Letra C, pseudofruto e semente. E letra D, flor e pedúnculo. Então, bora olhar aqui uma imagem para a gente poder fazer uma associação. Seguinte, se você observar nessa imagem, nós temos a flor, representativa aqui para o caju, onde eu tenho um pedúnculo, que é a porção da flor que vai sustentar a flor ao galho, ao caule.
Nós vamos ter a zona de receptáculo floral, que é essa zona que vai dar suporte às estruturas de pétala e sépala. Nesse caso, a questão também pode vir a citar em algum momento as questões de outros momentos que a uva cobrou, a estruturação, conjunto de pétalas, que é a corola, né? Conjunto de sépalas, que é o cálice, que ele pode trabalhar, tudo isso vai estar aqui no receptáculo floral. E, para ser fruto, fruto verdadeiro, ele tem que vir do ovário. E as sementes são geradas aqui dentro, certo? Então, o que é que ocorre? Quando eu pego o caju, essa zona que foi gerada, que a gente chama de fruto propriamente dito, não é. Essa parte é um pseudofruto e é o pedúnculo que se desenvolve, certo? Por isso que ele é tão fibroso. E o fruto verdadeiro que vem do ovário é a castanha, certo? E a semente vai ficar dentro dela. Então, em termos contextuais dessa questão, uma questão bem tranquila, voltando agora para a questão para a gente poder aqui avaliar, a alternativa que nós temos especificamente aqui, certo? Vou passar aqui agora o slide para você poder avaliar, ó, só um minuto, certo? É fruto e pseudofruto, certo? Porque quando eu me refiro, que ele está dizendo aqui na parte, a castanha, certo? E de onde eu tiro o suco de caju? A castanha é o fruto e o caju, o pseudofruto. Deixando logo a alternativa correta, a letra B, certo? Uma questão fácil, bem tranquila, que ele trabalha com aspectos estruturais, certo? A parte morfológica vegetal, bem tranquila, tá bom? Agora fica com, certo? O nosso querido Augusto. Muito bem, vamos lá. Vamos aí para a primeira questão de gramática, uma questão clássica do vestibular da UVA. Todos os alunos, ao chegar na prova, ao realizar a prova, precisam ter um conhecimento básico e também de alguma forma sobre figuras de linguagem. A primeira questão eu escolhi sobre figuras de linguagem, afinal, terá-se ali um texto, e dentro desse texto a banca costuma muito pedir aos alunos para que eles analisem toda essa plurissignificação textual. Quando nós falamos de figuras de linguagem, nós sabemos que as palavras, as expressões, elas apresentam inúmeras formas de apresentação dentro de um texto. Elas podem ocorrer ali por meio de uma metáfora, de uma comparação, de uma hipérbole, de uma prosopopeia, porque os autores eles brincavam com essa utilização de termos, de palavras ou de alguns significados. Então eu trouxe aqui um trecho da obra Memórias Foz de Brás Cubas, de Machado de Assis, o nosso grande Machado de Assis, para que a gente possa analisar e revisar algumas das queridinhas, podemos dizer, as figuras queridinhas da banca da UVA, que elas gostam muito, que ela gosta muito de apresentar no vestibular. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Machado de Assis, Memórias Foz de Brás Cubas. Sobre essa expressão destacada, assinale a alternativa correta. Bom, a princípio nós sabemos que o Machado de Assis, nosso grande autor realista, que trouxe ali dentro desse projeto de texto, dentro das suas próprias veias literárias, a ironia. Então o aluno, ao ver o Machado de Assis, óbvio, já iria identificar ali no seu conhecimento prévio que existe uma ironia dentro desse projeto literário. Mas óbvio que se o aluno não tem esse conhecimento prévio ou de algum modo a banca pede para analisar a própria expressão, vamos vê-la. Ora, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Será que realmente existe amor? Ou será que, na verdade, o que acontece aí, o que o Machado de Assis quer nos dizer é, na verdade, existe um interesse, existe um fator primordial para isso, existe a questão financeira. Então, você também pode ter esse vínculo interpretativo, porque a tendência e o que está explicitado neste trecho em destaque é justamente a proposta irônica que o Machado de Assis gostava de também trabalhar entre as relações. Mas aí a gente vai revisar um pouquinho essas outras opções, porque tem-se aqui no item a metonímia. E o que é a metonímia? É a substituição de um termo por outro. Nós temos diversos tipos de metonímia. A começar, por exemplo, um autor pela obra, se eu dissesse assim, li Machado de Assis, eu não leio o autor, eu leio a obra do Machado de Assis, mas costumamos sempre dizer o autor em vez da obra. Então aí é
nós temos uma metonímia tipificada como autor pela obra. Assim como também nós costumamos sempre dizer assim, ó, meu pai tem 10 cabeças de gado. Será que ele só tem a cabeça do gado? Na verdade, meu pai tem um gado todo. Mas nós utilizamos muito esses termos de repartitura, né? Ou seja, a parte pelo todo. Então aí também é um tipo de metonímia. Às vezes nós também utilizamos metonímias que são vistas como a marca pelo conteúdo. Por exemplo, fazer uma propagandazinha aqui gratuita. Eu vou tomar um Nescau. Na verdade, nós não tomamos o Nescau porque é a marca. Nós tomamos um achocolatado da marca Nescau. Então isso também é um tipo de metonímia. No caso aqui, nós não tivemos essa substituição de um termo por outro. No item B, nós temos a hipérbole. E a hipérbole consiste no exagero. Isso é comum a acontecer também em alguns textos literários. Luzia Homem tem muito de se utilizar ali hipérboles, Machado de Assis também, entre outros. No caso aqui, nós não tivemos esse exagero. Por exemplo, alguns diziam assim, nossa, hoje eu li 10.000 páginas do livro. O livro só tem talvez 200 páginas. Então isso é um exagero. No caso aí, essa hipérbole não foi apresentada na questão. A ironia, que é justamente o entendimento de que eu falo algo, mas meu pensamento é outro. E o que o Machado de Assis foi justamente, ele falou algo, mas existia um tom irônico, existia outro pensamento. Na verdade, você não me ama. O que você ama é o dinheiro a qual eu lhe dei. Então aí existe um processo irônico. E a prosopopeia, que é justamente atribuir vida a seres inanimados. Como a Luiz de Azevedo dizia, o cortiço acordou. O cortiço não tem como acordar, porque afinal é um espaço cheio de casas que ele não tem vida. Na verdade, quem acordou foram as pessoas, mas ele atribuiu vida a um espaço, que é justamente o cortiço. Catalogando aí prosopopeia, né, no item D, então no caso aí, esse item não é correto, o item D. Tá? O item correto é o item C, ironia. Então, Machado de Assis trouxe a ironia aí. Com você, Daniel. Segunda questão, para a gente fazer a nossa brincadeirinha. Né? A segunda questão, ela trabalha com alguns aspectos que a gente tem que prestar bastante atenção. Bora fazer a primeira leitura dela aqui. Ela diz o seguinte, nas patas do meu cavalo, galopei no meu sertão. Via seca, via fome, lobisomem e assombração. Riacho virou caminho, graveto virou tição, e as pedras queimadas em brasa, asa branca na amplidão. Nas patas do meu cavalo, galopei no meu sertão. Via seca, via fome, lobisomem e assombração. Riacho virou caminho, graveto virou tição. E as pedras queimadas em brasa, asa branca na amplidão. Riacho virou caminho, de pedras ardentes em fogo. No poço secou a água, menino morreu sem nome. Quando a gente observa esse texto, você pega algumas coisas. Primeiro, ele fala do meu sertão. Ele diz que é seco, que tem fome, certo? Então, pega essa ideia. Bora aqui para o próximo slide, para a gente poder observar os itens. E aí ele vem e diz assim, assinale a alternativa que expressa o bioma brasileiro retratado no trecho da canção. Letra A, Amazônia. Letra B, Pantanal. Letra C, Caatinga. Letra D, Cerrado. Então, o texto ele vai trazer para a gente algumas informações que nos facilita o entendimento aqui sobre a questão. Se ele me diz que foi sertão, se ele me diz que é seco, que o rio secou, né? Eu não tenho aquela característica de deixar o rio constante, ele tem aquele processo de perenização. Nós temos aqui, certo? Alguns deles que não se encaixam. Se eu botar aqui a Amazônia tem seca? Tem. Só que a seca dela ainda tem água. Né? O Pantanal tem seca? Tem. Mas ele ainda vai ter muita água. Porque as principais características desses dois biomas é um período pluviométrico extremamente elevado. Certo? Você vai ter, no período chuvoso, no início do ano, principalmente para a Amazônia, onde nós temos aqui uma graduação de água absurda. Enquanto que aqui no Ceará nós temos a chuva que percorre meses, essa mesma quantidade de chuva que vem
durante 3 meses, que é o período médio das nossas chuvas, lá em alguns dias cai a mesma quantidade. Então, é abismal. E o Pantanal, no período das chuvas, ele fica totalmente alagado. Então, não é possível. E aí, vou mostrar aqui uma imagem para poder aprofundar esse conhecimento no próximo slide. Se você observar essa imagem, é a caracterização do texto que foi colocado. Nós temos ambiente seco, não tem chuva, você até tem as nuvens, mas não tem chuva. Nesse momento, nessa imagem, você observa que nós temos as plantas ainda com folha. Provavelmente teve algum tipo de chuva, alguma quantidade de chuva um tempo atrás. O normal é que as nossas plantas tenham aquela característica do xeromorfismo, onde elas têm adaptação específica ao período seco. Né? Aquela característica, por exemplo, que as folhas decaem devido ao hormônio etileno, que é o hormônio que vai fazer a abscisão foliar. E aí isso decorre, por exemplo, das plantas decíduas, que derrubam as folhas, né? As caducifoliadas, por exemplo, que a gente fala muito quando a gente fala dos climas temperados, né? Aquelas florestas decíduas. Aqui nós também temos a derrocada das folhas, só que a diferença é que lá nas plantas do clima temperado, as folhas que vão cair é detrimento do inverno, enquanto que aqui é seca. Além disso, nós temos algumas plantas que ficam verdes o ano todo, que no caso são as cactáceas. O texto não citou elas, mas o texto já confirma para nós todas as perspectivas do ambiente, facilitando assim o entendimento de qual bioma está sendo dito. Mas eu estou aproveitando para a gente poder argumentar um pouco sobre, né? Então, eu tenho uma cactácea que ela tem um parênquima aquífero extremamente desenvolvido, além do parênquima amilífero e aquífero, né? Ela ainda vai ter o desenvolvimento da perda foliar do limbo, formando uma certa estrutura que parece ser um espinho, mas é uma folha modificada em espinho, na maioria das vezes. Isso faz com que ela não venha perder água. Então, isso é uma característica padrão, certo? Desse tipo de planta, para poder sobreviver em clima seco, em clima quente, certo? Que nós temos aqui o semiárido nordestino. E falou em sertão, eu já sei automaticamente que nós estamos nos referindo à caatinga, né? Voltando aqui para a questão, para você poder ver as alternativas, a alternativa que confere a estendimento é a caatinga, porque no caso do cerrado, ele também tem seca. Só que o que é que acontece? Essa seca dele não vai carregar o termo sertão, por exemplo. Lá realmente fica. Se você for para Brasília no meio do ano, nós temos sérios problemas de umidificação do ar. Por quê? Não tem chuva. E lá não tem muitos lagos naturais. Os lagos que são colocados lá são artificiais, para tentar amortizar, vamos dizer assim, a sequidão do ambiente. E aí, tentando aumentar a umidade relativa do ar, coisas que não tem. Mas isso não foi especificado aqui. Uma característica padrão que pode ser colocada do cerrado é o contexto dele ter combustão natural, devido à seca, a parte do excesso de capim que nós temos ali seco, mais a temperatura elevada, a tendência é pegar fogo. E as plantas que estão lá, as árvores, que são de pequeno porte, na maioria das vezes, árvores de 4 metros, 4 metros e meio, 8, que elas têm a parte do suber, casca da árvore, mais certo, grossa, mais larga, para poder, caso tenha contato com esse fogo ele não vai ser forte o suficiente, já que nós estamos falando aqui de capim. E o capim, ele vai entrar em combustão e ele não tem uma concentração muito elevada, certo? De um aspecto importante, a parte da calorimetria dela, fazendo com que a quantidade de energia que ele vai ter é baixa. Então o fogo não vai ser muito forte, mas destrói. Então ele precisa ter o suber mais largo possível para sustentar. Além do que, nós temos um solo que é extremamente ácido. E os agricultores de lá têm que fazer aquele processo chamado de calagem. Então, não foi citado nada disso. Rebatendo, então, facilmente a descrição da caatinga. Tá bom? Então, é isso. Vamos para a próxima. Muito bem, vamos lá para a segunda questão aí de gramática. Peguei também novamente Machado de Assis, Quincas Borba, mas agora nós vamos trabalhar com também um conteúdo queridinho da banca.
formação das palavras. Todo aluno precisa ter ciência que em alguma das provas, ou pela parte da manhã, pela parte da tarde, formação das palavras estará lá como uma das questões. Era um homem de comportamento desleal. A palavra destacada desleal é formada por. Aqui nós temos formação de palavras: derivação imprópria, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética. Vejamos a seguinte sinalização. Leal, a partir dessa palavra, nós podemos formar outras palavras por meio de afixos. O que são os afixos? São estruturas, morfemas que serão acrescentadas à palavra. Esses morfemas eles podem vir antes, poderão vir depois. Caso exista neste radical leal algum morfema que esteja antes, nós vamos chamar esse afixo de prefixo. Caso tenha algum morfema posterior, nós chamaremos esse morfema de sufixo. Eu posso, como se tem a palavra desleal, assim como também posso formar a palavra lealdade. Eu acrescentei alguns elementos a este radical. No caso aí do item A, nós estamos falando de derivação imprópria. E o que é uma derivação imprópria? É quando existe a mudança de classe gramatical, seja ela qual for. Por exemplo, deixando bem claro, existe uma derivação chamada derivação regressiva. Essa derivação regressiva, ela acontece apenas por meio de deverbais, que são expressões nominais, cuja S se tornaram ali substantivos abstratos. Na derivação regressiva, acontece apenas a transformação de um verbo e para um substantivo. Por exemplo, beijar é verbo. O beijo é um substantivo abstrato. Então aí nós temos uma derivação regressiva, porque existe um deverbal, ou seja, um verbo, sendo transformado em um nome, no caso, substantivo abstrato. Então isso é uma derivação regressiva, quando há a substituição, a transformação de um verbo para um substantivo. Por que eu falei primeiro da regressiva? Porque a imprópria, nós vamos ter a substituição, a transformação, perdoe-me, para outras classes gramaticais, que seja adjetivo, que seja advérbio, que seja de um substantivo para um verbo. Na regressiva, só existe a transformação do verbo para o substantivo. Na imprópria, pode ser para qualquer classe gramatical. Exemplo de uma imprópria. Por exemplo, eu tenho belo. Belo é um adjetivo. Por exemplo, o garoto é belo. Isso é um adjetivo. Mas quando eu digo o belo, aí eu transformei um adjetivo devido à presença do artigo em substantivo. Então isso é a derivação imprópria, certo? Então a derivação imprópria acontece em outras classes gramaticais. Nós temos a derivação prefixal, é quando existe esse afixo antes do radical, como aí, obviamente, na palavra desleal. Eu tenho leal e acrescentei um afixo, foi um prefixo des, que se tornou aí desleal. Derivação sufixal. Quando se eu tivesse colocado na palavra leal, algo posposto. Lealdade. Lealdade. Aí nós teríamos um sufixo, no caso, uma derivação sufixal. E aqui nós temos uma derivação parasintética. O que é isso? Também temos que tomar um cuidado, porque existe a derivação prefixal e sufixal simultaneamente, e existe a derivação parasintética, porque também agregam dois elementos, tanto antes do radical quanto depois do radical. Mas qual é a diferença da derivação sufixal e prefixal para a parasintética? Vejamos a parasintética. A palavra escurecer. O radical é escuro. Eu acrescentei o es e ecer. Tanto acrescentei um prefixo quanto esse que é um sufixo, as palavras. Na palavra desleal, eu tenho o des e tenho a ad, ou seja, deslealdade. Em ambas essas palavras, escurecer e deslealdade, tanto tem prefixo quanto tem sufixo. Como que eu vou saber se é parasintética ou se é derivação prefixal e sufixal? Na parasintética,
se eu retirar qualquer elemento desse, ou um prefixo ou um sufixo, a palavra não vai existir. Exemplo, escurecer. Eu vou tirar o es, o es. Vai ficar curecer. Né? Essa palavra não existe. Eu vou tirar, de certa forma, o ec. Vou botar só a palavra escuro. Essa palavra não existe. Então, quando eu tenho afixos, em que é o prefixo e o sufixo, e um desses elementos retirados, a palavra deixa de existir no vocabulário, então é parassintética. Quando eu tenho o afixo e o sufixo, na retirada de um desses elementos, mesmo assim a palavra vai continuar a existir, aí nós vamos ter derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, deslealdade. Né? Deslealdade, se eu tirar o des, fica lealdade, essa palavra existe. Na palavra deslealdade, se eu tirar o dade, vai ficar desleal, essa palavra vai continuar a existir. Então, essa é a diferença para descobrir aí se é parassintética, derivação parassintética, aliás, derivação parassintética e derivação sufixal e prefixal. Tá? Mas no caso aí da questão, a opção correta é a letra B. Derivação prefixal, no caso aí é prefixal, tá? Porque aí o gabarito é a letra B, nós vamos ter que corrigir, tá certo? Porque nós temos o 10 aí, tá bom? Vamos fazer uma correçãozinha. Porque é leal, o radical, e desleal é antes, tá bom? No caso é a letra B. Derivação prefixal, vamos fazer uma correção de gabarito, tá certo? Ok? Correção de gabarito, letra B, tá bom? Pode passar. Excelente, professores. Antes de darmos continuidade, vamos assistir agora um vídeo institucional. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, FBB. Cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina. Maravilha! Então vamos dar continuidade aos nossos professores. Sendo assim, vamos para as questões 3. Pois vamos lá, começando aqui. Seguinte, nessa questão, ela diz a seguinte circunstância. A teoria fundamental da biologia é a teoria evolutiva. Ela trata das mudanças que os organismos sofrem ao longo do tempo. Entre as evidências de que a evolução ocorre estão os registros fósseis e as estruturas. Nesse caso, ele quer trabalhar sobre a evidência da evolução. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre o processo evolutivo. Todo ser, ao longo de um tempo, de acordo com o ambiente, alimentação, tipos de certos processos de relações ecológicas, intraespecíficas e interespecíficas, isso vai modificando os indivíduos ao ponto de surgirem novas espécies, especiação. E aí o que é que denota? O desenvolvimento, o surgimento de novas espécies, fazendo com que aquela anterior possa continuar e a atual esteja ali do lado. E no futuro, talvez as duas possam convergir para novas espécies ou uma delas desapareça. Mas evolução é apenas as modificações que nós vamos tendo ao longo do tempo
E a principal expressão de modificação que nós temos é a mutação, tá certo? A partir daí, quando a gente fala de evidências da evolução, é quando eu tenho a característica de tentar demonstrar ao público que teve mudanças ao longo do tempo, através do estudo de um cladograma, demonstrando os fósseis, por exemplo, de determinadas espécies do passado, chegando às espécies atuais, ou até mesmo outras características, como a embriologia, a bioquímica, certo? Ou até mesmo os órgãos vestigiais, que são órgãos que no passado funcionavam e que hoje não funcionam mais, certo? E a questão, ela quer que a gente complete. Ele diz, certo? Entre as evidências de que a evolução ocorre, estão os registros fósseis e as estruturas. Letra A, homólogas. Letra B, certo? Homônimas. Letra C, parônimas. E letra D, homófonas. Aí é que nós temos um problema. Eu já coloquei aqui do lado, porque a gente se enquadra aqui no português. Assim como o Augusto está trabalhando com a gente aí, nós temos aqui 3 palavras do português, olha que lindo, que o português trabalha bastante. Palavras homônimas, que elas vão ter ali a mesma característica, a mesma pronúncia, elas vão ter até mesmo a grafia, mas normalmente significados diferentes, como eu coloquei aqui para vocês. Quando a gente fala manga, fruta, né, na biologia, e a manga da roupa, certo? Que se escreve tecnicamente do mesmo gênero, e se eles se escrevem do mesmo jeito ali, então nós temos palavras homônimas, mas com funções diferentes. Essa é aquela chamada homônima perfeita, porque nós temos outros tipos de homônimos. Nesse caso, o segundo, que é a última alternativa, homófonas, que ela vai ter basicamente ali a mesma pronúncia, mas ela vai ter grafias diferentes, certo? Como, por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo, para facilitar, o ascender, né? E o ascender, né? Eu atear fogo ou eu subir. Então, por mais que você observe, tem algumas diferençazinhas na escrita, mas elas são muito parecidas na hora de falar. Ascender e ascender. Então, você vê que são, certo? Homônimas, mas homônimos do tipo homófonas. E já as palavras do tipo parônimas, elas vão ter um processo de grafia diferenciado, certo? Podendo ter alguma alteraçãozinha e que elas vão ter muita diferença. Tipo, absorver, sugar, de reter, que a gente usa muito no processo da biologia, e absolver, que nesse caso a justiça trabalha muito, o advogado, o juiz ali, com o processo de inquéritos, certo? De inocentar. Então, olha só aí, a questão trabalhou com a área do português e trabalhou com uma associação realmente de evidência evolutiva. Os órgãos homólogos, a homologia. Bora aqui para outro slide para a gente poder entender melhor um pouco sobre essa homologia. Onde eu tenho, por exemplo, estruturas, órgãos, que eles podem ter tido uma separação evolutiva, espécies ao longo do tempo foram tendo ramificações, especiações, mas que elas continuaram tendo aqueles órgãos, podendo ter alguma função de diferenciação, mas continua sendo ali os mesmos órgãos. Por exemplo, o braço humano, onde nós vamos ter na mão em especial os carpos, metacarpos, falanges, falangina e falangeta, que nos outros animais também tem. Assim como a gente pega um felino, uma baleia, um cetáceo, né? Ou então um morcego, eles vão ter as estruturas. A baleia na nadadeira, que vai servir para nadar, certo? Não para ficar agarrando as coisas, mas vai ter as mesmas estruturas. E o morcego, que ele vai ter a característica do voo, alçar voo. E nas suas asas, ele vai ter os dedos que vai ajudar ele no processo, certo, de curvatura do voo, para que ele possa fazer assim o retorno, por exemplo. Então, são estruturas similares, com propósitos similares, certo? Então, são homólogas. Nós temos também a oposta, a análoga, que, por exemplo, os exemplos mais cobrados é a asa de um morcego, por exemplo, a asa de um pássaro e a asa de um inseto. São 3 componentes diferentes, mas continuam sendo asas. Qual é a diferença? Não tem a mesma estrutura.
A asa de um morcego, ela é feita de pele e ossos. A asa de uma ave, por sua vez, ela vai ter os ossos, vai ter os músculos, né, obviamente, mas ela vai ter as penas como principal agregador para poder ter o alce do voo. E o inseto, ele vai ter um carboidrato polissacarídeo estrutural, certo? Ele vai ter uma estrutura, certo, de quitina ali, que vai fazer a sua sustentação, para que ele possa fazer o seu voo. Então, certo? Nós temos essa disparidadezinha ali entre os dois componentes. Assim, fica fácil, certo? A gente chega para uma alternativa, como a gente vai ver aqui no próximo slide, a alternativa correta, a letra A, onde homologia é o fator, enquanto os outros três trabalham mais com características mesmo do português, trabalhando só com as palavras. Mas você observa que a questão foi bem legal, bem interessante. Por quê? Quando ela pega homologia, homônimo, certo? Homófono, você fica trabalhando com palavras muito parecidas, fazendo com que tenha ali uma dificuldade interpretativa do aluno, às vezes, principalmente no nervosismo. Mas quem está antenado sabe que falou em processo evolutivo, falou, certo? Aqui, principalmente nas evidências da evolução, mata a jogada logo na letra A, porque as outras palavras a gente não cita nos estudos da evidência da evolução, ok? Augusto, é com você. Obrigado, meu querido. Eu tava aqui, nossa, uma aula de português aqui gratuita na biologia. Ah, bom Às demais. vezes, né? Às É vezes. bom, muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Vamos para a questão 3. Excelente. Bom, aí nós temos aí uma questão de termos acessórios. Luísa caminhava lentamente pela sala. Essa de Queiroz, o primo Basílio. E aí a gente pede a função, de certa forma, desta palavra lentamente. Bom, obviamente, lentamente né, vem ali do adjetivo lento, mas com acréscimo do sufixo mente, essa palavra ela foi transformada, né? De certa forma, ela toma aí uma nova proporção, tem uma nova classificação sintática. E no caso aí, dentro de todos os itens, nós temos aí a adjuntade nominal, que nós sabemos que a adjuntade nominal é um termo nominativo, cujo esse pode ser um artigo, ele pode se tornar um adjuntade nominal na sintaxe, quando ele vem acompanhado de um substantivo. Ele pode ser um numeral, obviamente, também ele pode se tornar ali um adjuntado nominal. O adjuntado nominal, de algum modo, para ser classificado, ele também pode vir acompanhado com a preposição, por exemplo, amor de mãe, amor de pai, né? Relógio de ouro, isso também pode ser um adjuntado nominal. Fora que os adjuntados nominais, para ser também identificados, eles vêm acompanhados, em sua maioria, por substantivos concretos. Né? No caso aí, nós não temos aí na palavra lentamente nem numeral, nem artigo, nem a palavra anterior, um substantivo concreto. Nós temos um adjunto adverbial, e o adjunto adverbial é aquela palavra que modifica uma classe gramatical. E olha só o que é que vem antes da palavra lentamente. Caminhava. Mas como é que ele caminha? Aí existe uma modificação da classe gramatical. Ele caminha lentamente. É o modo como a Luísa está caminhando. E aí isso modifica justamente o verbo que é a palavra anterior, sendo assim um adjunto adverbial. Isso na morfologia seria um seria um advérbio de modo, e na sintaxe adjunto adverbial de modo. Nós temos aí o predicativo do sujeito, que nós sabemos que para nós termos um predicativo do sujeito, nós precisamos também ter o verbo de ligação. Só há predicativo do sujeito se nós tivermos um verbo de ligação. A exemplo é Augusto é feliz. Nós temos aí o verbo de ligação é, circunstancialmente, obviamente, nós temos na sequência feliz, que é um adjetivo, que no caso aí, devido estar acompanhado com um verbo de ligação, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Além disso, também a uva gosta de trabalhar também com predicativo do objeto, que é uma qualidade atribuída a um objeto. Por exemplo, comprei uma bola azul. Né? Comprei. Comprei o quê? Verbo transitivo direto, faz a pergunta sem preposição, o complemento, a bola. Mas aí existe uma qualificação para essa bola, que é azul. Então aí nós temos um predicativo do objeto, que não está ligado ao sujeito eu, mas ao objeto direto, bola. A Alva também gosta de trabalhar. Nós também temos o vocativo, né? Obviamente que é o chamamento, a forma como eu chamo, né? A indução da minha voz. Augusto, vem aqui. Professor, ajude-me a resolver a questão. Né? Então, esse chamamento é chamado de vocativo. No caso da frase em questão, lentamente, é um adjunto adverbial de modo,
porque modifica a palavra anterior, que é justamente o verbo caminhar. Quarta questão, meu caro Daniel. Quarta questãozinha, ela fala a seguinte circunstância, certo? Cuidado com sal. Deixa eu só passar aqui o slide para vocês verem, pronto. Ela diz assim, cuidado com sal. Ao preparar uma salada com folhas verdes e vistosas de alface, o ideal é que o sal seja adicionado próximo ao momento do consumo, pois em contato com sal as folhas correm o risco de ficar murchas. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que o sal cria um meio. Bora ver aqui as alternativas. Ela diz o seguinte: hipotônico, que faz com que a água saia das células vegetais por transporte ativo. Hipotônica, que faz com que a água entre nas células vegetais por osmose. Letra C, hipertônico, que faz com que a água saia das células vegetais por osmose. Letra D, hipertônico, que faz com que a água entre nas células vegetais por transporte passivo. Bora ver aqui o próximo slide para a gente entender esse processo. Primeiro, a gente está falando aqui de transporte de água, osmorregulação, a osmose. A água sempre vai do meio de menor concentração para o de maior concentração de soluto. Então, o que é que ocorre? A água é um solvente. Então, se ela está sendo exposta ao meio hipertônica, a célula, a tendência é que a água da célula saia. Só que nós vamos ter aqui um nome específico, a plasmólise, né? A plasmólise é o ato de ela vir, certo? A perder aqui muita água, e você observa aqui na imagem que a membrana plasmática ela se retém ao máximo, mas a célula não morre. Se for uma célula animal nossa, tipo a célula sanguínea, ela morrerá, porque ela não vai ter nada de sustentação e ela vai perder basicamente todo o líquido dela, ali prejudicando o seu processo metabólico, levando à morte celular. Nesse caso, não. Agora, se eu botar ela num ambiente onde o extrato é ideal, certo? Processo salino com relação à água, desculpe, eu vou dizer que é isotônico. Nós temos também o oposto. Se eu colocar no meio hipotônico, dentro vai ter mais sais do que fora. Então, a água vai do meio de menor concentração para o de maior. Então, eu vou ter aqui um processo chamado de turgência. Essa turgência que nós temos aqui, ele vai trazer um problema, mas não muito grave, já que a parede celular vai sustentar. Se a parede celular ela irá sustentar, vai facilitar. Só que o que é que ocorre? A questão em si, voltando aqui para a questão, ela, ao falar para a gente, certo, do fenômeno que a gente colocou sal, então é hipertônico, já que eu estou adicionando sal ao meio externo. Vai ter mais sal, certo? Fora, sal de cozinha, NaCl, do que dentro. Então, a água vai tentar ir para onde tem mais. Então, a água vai sair. Então, a alternativa correta é a letra C, onde ela diz que hipertônica, que faz com que a água saia da célula vegetal por osmose. A água sempre vai sair por osmose. Agora, a questão é, a osmose é um tipo de transporte passivo, certo? E presta muita atenção e cuidado. Quando ele estiver falando de soluto, em vez de solvente, aí nós vamos estar nos referindo à difusão. E a uva adora colocar, por exemplo, aquela disparidade entre a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples é aquela da membrana, certo? Plasmática, onde o elemento, tipo o oxigênio, o gás carbônico, vai atravessar diretamente, certo? Sem nenhum tipo de apoio, nada, os fosfolipídios. E a facilitada, nós vamos ter proteínas especiais, né? Proteínas de canal e proteínas carregadoras, que vão servir para passar substâncias do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo, certo? E aí facilitando ali o diagnóstico. Lógico, nós também temos aqueles transportes de quantidade, a fagocitose, a penocitose, certo? Mas aqui em especial, osmose, deixando a questão super fácil, tá certo? Bora aí agora para o Augusto. Última questãozinha, quarta questão. Vamos colocar aí na tela. Vamos lá.
É comum na UVA nós termos a última questão, certo? Sobre orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. São clássicas e sempre estão ali para que o aluno possa colocar em uso o conhecimento dele. No caso aí nós temos uma expressão do Padre Antônio Vieira, de sermões dele, que ele diz: é necessário que todos se empenhem na justiça. Percebam, o aluno ele tem que identificar primeiro os elementos que compõem esta frase. Nós temos um verbo de ligação acompanhado com o predicativo do sujeito logo do início. É necessário. Logo após nós temos esse que. Aí o aluno tem que identificar se esse que ele vai ter uma função muitas vezes de conjunção integrante, se esse que vai ter uma função de pronome relativo, ou de certa forma ele vai ter outras funções ali atribuídas. No caso aqui, esse que, dentro da expressão que todos se empenhem na justiça, essa expressão toda eu posso substituir por isto. Por exemplo, é necessário isto. Quando eu faço essa substituição do termo completo pelo termo isto, eu digo que esse que ele tem função de conjunção integrante. Então, no caso aí, ele não é pronome relativo. Porque para ele ser pronome relativo, ele tem que estar ligado a um nome, a um substantivo anterior. No caso aí, nós não temos esse substantivo. Né? Nós temos a palavra necessário. Tudo bem, já sei que aí nós temos uma conjunção integrante. Se eu tenho conjunção integrante, obrigatoriamente eu tenho uma oração subordinada substantiva. E eu tenho 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, subjetiva, objetiva direta, objetiva e indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Cada uma possui estruturas e formas diferentes. Uma das regras da subjetiva são 3. Quando a oração começa com o verbo de ligação, é mais predicativo, que é necessário. Na oração principal, então nós temos aí uma oração subordinada substantiva. Ou, quando na minha oração principal, com T, um verbo impessoal, que é um verbo na terceira pessoa do singular, convém, portar, aparecer, então significa aí que também nós temos uma oração subordinada subjetiva. Ou quando na minha oração principal existia ali também, por exemplo, uma voz passiva, ou na terceira pessoa do singular acompanhado com a partícula se, por exemplo, sabe-se que todos estão aqui. Quando existe essa expressão sabe-se, nós temos aí uma voz passiva sintética. Ou quando nós temos uma voz passiva analítica na primeira oração. Foi dito que a prova do Enem foi fácil. Esse foi dito na oração principal é uma locução verbal, que é uma voz passiva analítica. Essa é a estrutura para a nossa subjetiva. Para que eu tenha uma objetiva direta, eu preciso ter um verbo transitivo direto na oração principal. Por exemplo, quero que ele volte. Quero, quem quer alguma coisa. Quero o quê? Então esse verbo é verbo transitivo. Consequentemente, nós temos uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Uma objetiva indireta, por exemplo, necessito de que ele faça a prova. Necessito. Quem necessita de alguma coisa. Necessito de quê? E aí, obviamente, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Quando nós vamos para uma completiva nominal, nós mudamos esse necessito por um nome. Veja, tenho necessidade. Necessidade de quê? Agora eu faço uma pergunta ao nome necessidade e não ao verbo tenho. Então aí eu tenho uma completiva nominal. E a predicativa é o oposto da subjetiva. Na subjetiva, diz assim, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Na predicativa, o que é que nós temos? Nós temos a finalização da oração principal com o verbo de ligação. Exemplo, o certo é que eu estude. O certo é, esse é um verbo de ligação, obviamente, ali no final da oração principal. Por isso que é predicativa. E a positiva, nós temos ali a presença de 2 pontos, certo? E aí, no caso, assim, ele disse, foi dito algo importante. 2 pontos, que ele realmente faça a prova corretamente. Então, aí nós temos 2 elementos que mostram aí a positiva. No caso da questão, a qual eu estou analisando, fiz uma revisãozinha aí, geral, é que é necessário, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, então no caso aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva subjetiva, ok? Resposta correta é a letra B de bola. Essa é a minha última questão de hoje. Parabéns, professor Daniel, parabéns, professor Augusto. Maravilhoso. Bom, o Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 9 anos consecutivos. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de orgulho e de gratidão.
um reconhecimento que nos traz a certeza de quanto tem valido a pena dedicar 90 anos à formação de gerações de estudantes. Que possamos agora assistir mais um vídeo institucional. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. Bom, o Farias Brito é primeiro no vestibular 2025.2 da Universidade do Vale Acaraú, com o maior número de primeiros lugares, 24 em 31 cursos ofertados pela UVA. Bom, e assim nós encerramos a noite de hoje, mas antes gostaríamos de deixar a palavra com os professores para que o professor Daniel possa se despedir dos alunos, professor Augusto também, e dar aquela dica, né, final para os nossos telespectadores. Daniel, pode começar. Posso? Então pronto. Meus queridos, seguinte, a UVA ela gosta muito de trabalhar aquele aspecto de citologia, de vez em quando fisiologia, botânica, mas sempre cai aquela questãozinha de ecologia. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Naquela revisadinha final agora nessa semana, nesses principais conteúdos, tá certo? Mas o mais importante é você já fez tudo que precisava. Agora faz só aquela revisãozinha, porque você está preparado. Só dá aquela lida, tenha calma, relaxe, porque uma coisa é certa. Aluno FB está preparado para qualquer coisa, certo? O que vier, para ele é fácil. É só arrasar. E para as escolas companheiras participantes aqui conosco, um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Bom, queria só desejar sorte, obviamente, a todos os nossos alunos e também aos nossos alunos parceiros, às escolas parceiras. E também deixar também claro, né? Dá sempre uma revisão, dá uma revisada ali em fonologia, orações subordinadas adjetivas, adverbiais, termos acessórios, a UVA também gosta de trabalhar essas questões, formação de palavras, são as clássicas, as questões clássicas que estarão na prova da UVA com certeza. No mais, a gente deseja aí tranquilidade, de certa forma, que vocês façam uma excelente prova, que vocês tenham sucesso no resultado, que o Farias Brito está sempre com vocês, prontos justamente para andar e trilhar no sucesso e fazer com que vocês cheguem até o topo. Obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, Obrigado, gente. professores. Boa noite. Então é isso, pessoal. Aqui nos despedimos de mais um dia de aulão preparatório para a UVA 2026.1, tá bom? Então, até amanhã, até a próxima.